A escola keynesiana de economia surgiu no contexto da Grande Depressão dos anos 1930. Foi desenvolvida pelo economista britânico John Maynard Keynes, como uma resposta às teorias econômicas predominantes na época. Durante a Grande Depressão, o mundo enfrentou uma crise econômica devastadora, com altas taxas de desemprego e recessão generalizada. Nesse cenário, Keynes questionou a crença de que os mercados se autorregulariam e propôs uma abordagem diferente para entender e lidar com a economia. Keynes argumentou que a economia de mercado poderia entrar em um estado de equilíbrio de desemprego, no qual a oferta e a demanda agregada não se ajustariam automaticamente. Ele destacou que a demanda efetiva, ou seja, o total de gastos na economia, poderia ser insuficiente para sustentar o pleno emprego. Sua teoria defendia que em períodos de recessão ou desemprego, o governo deveria intervir para estimular a demanda agregada por meio de políticas fiscais e monetárias expansionistas. Isso poderia ser feito por meio do aumento dos gastos públicos, redução de impostos e estímulo ao investimento privado. Essas medidas visavam impulsionar a economia, estimular o consumo e reduzir o desemprego. Keynes desafiou a visão predominante de que os mercados se autorregulam e destacou o papel ativo do governo na gestão da economia. Suas teorias influenciaram o pensamento econômico e as políticas públicas em todo o mundo, especialmente durante a crise financeira global de 2008 e as recessões subsequentes. A abordagem keynesiana é frequentemente associada à promoção do emprego, à estabilização econômica e à mitigação dos efeitos negativos dos ciclos econômicos. Entenda agora como ocorreu a crise de 1929, ou também chamada de Grande Depressão de 1930. A Grande Depressão de 1930 foi uma das crises econômicas mais severas da história mundial. Iniciou-se com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 1929, e teve impacto devastador em diversos países ao redor do globo. Na Grande Depressão, houve uma queda acentuada na produção industrial, desemprego em massa, aumento da pobreza e uma crise generalizada no sistema financeiro. O colapso da Bolsa de Valores resultou em perdas financeiras significativas para investidores e instituições financeiras, gerando uma quebra em cascata de empresas e bancos. Os principais fatores que contribuíram para a Grande Depressão foram o superendividamento, o desequilíbrio comercial, a especulação desenfreada no mercado de ações e a redução drástica dos investimentos. As consequências econômicas foram sentidas em todo o mundo, com o comércio internacional diminuindo drasticamente e muitas nações enfrentando uma queda acentuada no Produto Interno Bruto, PIB. A crise de 1929 teve um impacto devastador na vida das pessoas, com milhões de trabalhadores perdendo seus empregos, empresas fechando e uma crise generalizada nas condições sociais e econômicas. Além disso, a crise desencadeou um aumento do protecionismo comercial, gerando tensões geopolíticas e contribuindo para um ambiente propício para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A resposta à Grande Depressão variou de país para país, com algumas nações implementando políticas de estímulo econômico e outras adotando medidas protecionistas. No entanto, foi a implementação das políticas econômicas propostas por John Maynard Keynes, como a intervenção do governo na economia e o estímulo à demanda agregada, que ganhou destaque e influenciou a forma como as crises econômicas são enfrentadas até os dias de hoje. John Maynard Keynes foi um economista britânico nascido em 5 de junho de 1883, em Cambridge, Reino Unido. Ele é amplamente conhecido por suas contribuições teóricas e influência no campo da economia. Keynes estudou na Universidade de Cambridge, onde se formou em matemática em 1905. Mais tarde, tornou-se membro do King's College de Cambridge e lecionou economia. Keynes ocupou vários cargos de destaque em sua carreira, incluindo conselheiro econômico do governo britânico durante a Primeira Guerra Mundial, representante da Grã-Bretanha na Conferência de Paz de Versalhes em 1919, membro da delegação britânica na criação do Fundo Monetário Internacional, FMI,
e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BAD), após a Segunda Guerra Mundial. Aqui estão 5 frases marcantes de Keynes: no longo prazo todos estaremos mortos. A dificuldade não está em conceber novas ideias, mas em escapar das antigas. O verdadeiro problema não é tanto como economizar, mas como investir. Quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. E você, o que faz? O importante não é fazer previsões, mas preparar-se para o imprevisível. A escola keynesiana de economia se baseia em alguns princípios fundamentais que diferem das teorias econômicas clássicas. Esses princípios enfocam a teoria do consumo, o papel do governo na economia e a importância da demanda agregada. Além disso, a escola acredita que o governo pode intervir para combater recessões e promover o crescimento econômico. Segundo a escola keynesiana, o consumo desempenha um papel central na economia. Keynes argumentava que o consumo é impulsionado pela renda disponível e que as pessoas tendem a gastar uma proporção menor de sua renda à medida que ela aumenta. Isso significa que a propensão marginal a consumir diminui à medida que a renda aumenta. A escola keynesiana defende o papel ativo do governo na economia. Keynes acreditava que o mercado nem sempre se autorregula de forma eficiente e que o governo pode intervir para corrigir falhas e promover o pleno emprego. Isso envolve a implementação de políticas fiscais e monetárias expansionistas, como aumentar os gastos públicos, reduzir impostos e diminuir as taxas de juros. A escola keynesiana destaca a importância da demanda agregada na determinação do nível de produção e emprego na economia. Keynes argumentava que a demanda efetiva, ou seja, o total de gastos na economia, é um fator-chave para o crescimento econômico. Quando a demanda agregada é insuficiente, pode ocorrer um desequilíbrio na economia, resultando em desemprego e recessão. Portanto, estimular a demanda agregada é crucial para impulsionar a economia. A escola keynesiana acredita que o governo deve intervir ativamente para combater recessões e crises econômicas. Isso pode ser feito por meio de políticas fiscais e monetárias expansionistas. Por exemplo, durante uma recessão, o governo pode aumentar os gastos públicos para estimular a demanda, criar empregos e impulsionar a atividade econômica. A escola keynesiana defende a ideia de que o governo pode desempenhar um papel crucial na promoção do crescimento econômico. Isso envolve a criação de condições favoráveis, como investimentos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, educação e treinamento, além de estímulos à demanda agregada. Acredita-se que essas medidas podem impulsionar a economia, aumentar a produção e melhorar o bem-estar geral da sociedade. A escola keynesiana, baseada nas teorias econômicas desenvolvidas por John Maynard Keynes, tem sido alvo de críticas ao longo dos anos. Uma das principais críticas levantadas contra a escola keynesiana é a preocupação de que a intervenção governamental excessiva na economia pode levar a distorções no mercado e ao crescimento insustentável da dívida pública. Alguns críticos argumentam que o excesso de gastos do governo, em particular durante períodos de recessão, pode levar a déficits orçamentários significativos e a um aumento da dívida pública. Essa acumulação de dívida pode se tornar insustentável no longo prazo, criando preocupações sobre a capacidade do governo de financiar seus gastos futuros e comprometendo a estabilidade fiscal. Outra crítica importante é a preocupação de que políticas expansionistas, como aumento dos gastos públicos e redução de impostos, podem levar à inflação descontrolada. Os críticos argumentam que ao aumentar os gastos do governo e estimular a demanda agregada, a escola keynesiana pode acelerar a taxa de inflação, especialmente quando a economia já está operando perto do pleno emprego. Acredita-se que essa pressão inflacionária resulte da falta de resposta elástica da oferta agregada no curto prazo, o que pode gerar um desequilíbrio entre a demanda e a capacidade produtiva. Além disso, críticas ao multiplicador fiscal, um conceito-chave na teoria keynesiana, também foram levantadas. O multiplicador fiscal sustenta que um aumento nos gastos governamentais pode ter um efeito multiplicador sobre a atividade econômica, aumentando a renda e o emprego em um múltiplo do valor inicial dos gastos.
No entanto, alguns críticos argumentam que o multiplicador fiscal pode ser superestimado na prática devido a uma série de fatores, como vazamentos na economia, como importações, e a possibilidade de que parte dos gastos do governo seja compensada por reduções nos investimentos do setor privado. No entanto, é essencial considerar as críticas e os possíveis efeitos indesejados ao formular e implementar políticas econômicas.